Olá, eu sou Cida Stier e hoje gostaria de conversar com você sobre o tema Destrave a sua comunicação. Para isso, eu vou responder algumas questões enviadas pela psicóloga, coach e apresentadora de televisão Josiane Firmo. A primeira pergunta é: de que maneira os nossos pensamentos interferem na nossa comunicação? A comunicação expressa o tempo todo aquilo que nós estamos pensando. De alguma forma, às vezes não pela palavra, mas sim pelo corpo, mas sempre a nossa comunicação mostra quem nós somos e aquilo que nós pensamos. Portanto, uma pessoa quando ela é mais extrovertida e ela vê o mundo de uma forma mais leve, ela tende a trazer essas características para a sua forma de falar, pela postura corporal, pela forma de se movimentar, pela forma de utilizar a voz. Isso tudo revela características que batem com a personalidade e com o jeito dela ser. Assim como uma pessoa mais séria, mais reservada, vai trazer esse jeito também para o seu posicionamento. E são os diferentes jeitos de ser que compõem esse universo maravilhoso da comunicação. E por isso, muitas vezes, é difícil nos relacionarmos, porque nós não entendemos o jeito que o outro vê a vida, o jeito que ele pensa. E aí, muitas vezes, corremos o risco de bater de frente com o nosso jeito de ser. Na comunicação, nós podemos sempre trabalhar com a capacidade de entender o outro, de pensar algo, mas não julgar, prejulgar o outro. Dessa forma, nós estabelecemos uma comunicação mais harmoniosa e mais equilibrada, fazendo com que os pensamentos possam sim ser mostrados em todas as suas dimensões para que o outro nos compreenda e também haja de acordo. Como é possível imprimir uma marca pessoal à nossa comunicação? Sempre pela autopercepção. Quando nós nos percebemos, somos capazes de identificar quais são as características na comunicação que são positivas e as que são negativas. Quanto mais nós formos trabalhando com os aspectos que podem ser melhorados, como por exemplo, uma adequação da voz, da postura, da dicção, esses elementos acabam muitas vezes fazendo com que a pessoa não fale bem. E a desenvoltura na fala precisa de todos esses elementos muito conectados. Se você vai falar alguma coisa e tem dificuldade de achar o que você quer falar, isso acaba fazendo com que a sua comunicação não seja um ponto forte na sua vida. Mas quando você vai trabalhando e observando como que as pessoas que falam muito bem fazem, e quando você diz, nossa, mas eu também aqui eu falo muito bem, e vai somando todos esses elementos, se observando, até chegar num determinado ponto que você decide, eu quero sim ter uma comunicação exemplar para que ela se torne uma marca positiva na minha vida. E é isso que eu desejo para você, sempre. Como fazer uma apresentação sem se deixar vencer pelo medo, mas se comunicando de uma forma que encante o público? Uma apresentação requer um bom preparo. Sentir medo não é um fator que deve ser impeditivo para alguém falar bem, mas o preparo vai te garantir que você tenha a autoconfiança necessária para estar diante de uma plateia. Como encantar as pessoas está muito relacionado ao fato de você mostrar quem você é. Se você quer ali fazer com que as pessoas achem que tá tudo certo, que não tem nada errado, que você tá com o controle da situação, você deixa de mostrar uma coisa que essencialmente é importante, a vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis, nós somos seres que podemos errar. Não que a gente queira errar, mas isso pode acontecer. Entrar numa apresentação em público achando que vai ser tudo perfeito, que está tudo sob controle, é criar uma pressão desnecessária para que uma apresentação flua com naturalidade. Ter o preparo, preparar um assunto para aquele público que vai lhe ouvir, faz com que você consiga estabelecer uma relação. Comunicação é conexão. E quanto mais você se sente livre para mostrar quem você é, mais fácil fica fazer uma apresentação
com medo ou sem medo. Boa parte dos problemas que acontecem dentro das empresas e até mesmo no contexto familiar são ocasionados pela falha ou falta de comunicação. Como podemos evitar que conflitos surjam a partir de erros na comunicação? A comunicação é muito poderosa e está envolvida em todos os nossos contextos de vida. Saber se comunicar faz com que a vida se torne melhor, mais prazerosa, mais agradável e os relacionamentos também. O primeiro ponto a ser considerado para evitar problemas com a comunicação é ter um bom senso de adequação. Aquilo que eu penso, eu devo falar neste momento? Muita gente me diz: ai, Cida, mas eu sou muito transparente. Eu vejo isso com cautela. É lógico que nós temos que ter autenticidade e a capacidade de falar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós somos. O grande problema é falar na hora errada e do jeito errado. Para que não se tenha erros e problemas no relacionamento, é preciso ter adequação. E essa adequação vai no falar e no ouvir. Muita gente não sabe ouvir, não consegue ouvir determinadas coisas porque já incomoda, já vai fazendo a outra pessoa parar de falar. Não preciso retrucar, não preciso falar na hora. Sempre trazer da emoção para a razão, para que dentro de uma perspectiva mais equilibrada nós possamos conversar de uma maneira saudável. Nós devemos expor o que nós sentimos, mas nunca de uma forma impulsiva. Por quê? Muitos relacionamentos se encerram e muitos empregos também acabam, indo para o espaço pela falta dessa capacidade de adequação. Porque falou na hora errada, falou uma coisa que não poderia ter falado, que não era bem aquilo, mas a emoção não deixou perceber. O diferencial de quem se comunica bem é saber usar as palavras, saber falar na hora certa, saber ouvir e saber deixar de falar quando realmente aquilo não vai ajudar em nada. E é um desafio diário, porque muitas são as situações em que nós temos a oportunidade de errar. Mas se nós trabalharmos com consciência, nós temos a possibilidade de acertar. Sabemos que na comunicação 55% da compreensão de uma mensagem está relacionada aos gestos e à fisionomia, 38% ao tom de voz. Ou seja, mais importante do que o que falamos é o como falamos. Então, como podemos usar a linguagem não verbal a nosso favor e controlar o nosso tom de voz para transmitir com clareza as nossas ideias? Quanto mais você se dá conta da forma como seu corpo se posiciona diante daquilo que você pensa, mais você se torna uma pessoa coerente na comunicação. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, deve vir para o corpo em harmonia com o que está lá em cima. Ou seja, aquilo que nós estamos sentindo e pensando, temos que mostrar, e especialmente da maneira adequada. Se você vai entrar numa reunião e está lá com o coração acelerado por alguma coisa que aconteceu antes, está irritado, está nervoso, você vai chegar nessa reunião, seu corpo vai mostrar isso. Aí não é uma coisa interessante, porque você está comunicando o que você está sentindo e pensando sobre algo que aconteceu lá atrás, não sobre aquele momento que você está vivenciando. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos vivendo e como nós nos sentimos em relação a isso. Estar no momento presente é aumentar esse nível de consciência. O grande problema na comunicação é nós não nos darmos conta que muitas vezes o nosso corpo, a nossa voz vão mostrando coisas que não são adequadas ao momento. São sentimentos de situações que nós vivenciamos antes e que acabam impactando na que nós estamos vivendo num determinado momento. Limpar o corpo, limpar as sensações no seguinte sentido: dá uma virada na chave. Vou entrar numa reunião, vou começar meu dia, vou me relacionar com pessoas. Todo mundo tem problema. Cara boa, cara de paz, para que você possa também se relacionar de uma maneira positiva com todos. Isso não significa que a gente tem que ter excesso de simpatia, não é isso. Mas é não trazer uma emoção
que não faça parte de um determinado momento. E se a emoção for muito forte e impactar de forma negativa uma situação profissional, por exemplo, é bem importante ter o autocontrole. Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos todas essas mensagens que o nosso corpo, a nossa voz emitem e mais nós conseguimos trabalhar para achar o equilíbrio disso. Quais os cuidados que todos os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho devem ter? As atividades que utilizam a voz são inúmeras, desde um cantor, um ator, um vendedor, um político, um advogado, um repórter de televisão, um locutor de rádio, enfim. Cada um desses profissionais tem uma necessidade de uso da voz. Quanto mais a voz é utilizada em situação extensa, por mais tempo e intensa, em lugar barulhento, mais risco ela corre. A fonoaudiologia trabalha exatamente com essa preparação desses profissionais, dando a técnica correta para que ele potencialize o melhor da sua voz e a use de forma correta. Mas o cuidado principal é, numa determinada situação, ficou com a voz rouca, identificar rapidamente, aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu observar o que é. Mesmo não sendo profissional, esse é um cuidado extremamente importante. Se a voz apresentar rouquidão, ela deve passar por uma avaliação. Deve fazer uma avaliação com um otorrinolaringologista, fazendo um exame que se chama videolaringoscopia, que vai olhar as cordas vocais e vai ver se está tudo bem. A partir daí, esse profissional tem mais segurança para atuar sem correr riscos. É muito comum, principalmente na área dos professores, pessoas que têm um uso mais intenso da voz, conviver com uma rouquidão, que é um problema de fácil solução no primeiro momento, mas que lá na frente acaba trazendo consequências mais graves, até mesmo tirando o professor de sala de aula. Todo cuidado com a voz, porque ela está o tempo todo presente na nossa vida e tem muito valor. Que sugestões você daria para treinar a competência da comunicação a fim de que, ao surgir uma oportunidade importante de se expor, como em um processo seletivo, a pessoa esteja preparada para performar muito bem? Quanto mais você se mantém conectada com a forma de falar, buscando sempre falar com desenvoltura, falar corretamente, mais você se prepara para situações específicas de maior impacto na sua vida. O grande problema é que muita gente não presta atenção na própria comunicação. Fala mal sem perceber, poderia falar com mais clareza na dicção, mais clareza na voz, com melhor postura, mas no entanto não percebe nada disso. E quando chega uma grande oportunidade na vida de mostrar o que sabe, mostrar o que faz, vai pela metade, porque a comunicação entra como um ruído, algo negativo que fica em evidência ao invés de todas as outras competências que devem ser mostradas. O preparo começa em se auto-observar, ter sempre em mente a importância do gravar a própria voz, do falar na frente do espelho para ver como que é a sua desenvoltura, a sua expressão, a sua expressividade. É importante também ter o hábito de ler em voz alta, de falar sobre o que você leu, de estruturar o raciocínio com clareza. São elementos que vão ajudando muito a criar uma intimidade maior com a forma de falar e corrigir também aqueles detalhes que precisam ser ajustados. O que não dá é para achar que a comunicação é algo que não se muda, muito pelo contrário, a comunicação pode melhorar sempre.